Ouvi minha namorada dizendo que queria terminar comigo, para ficar com seu antigo amor em uma festa de um amigo próximo. Então troquei as trancas do meu apartamento, mudei a senha do Netflix e outros serviços de stream, bloqueei meus cartões de crédito e tirei minha parte da nossa conta conjunta. Fala, pessoal. Antes de mergulharmos nesse relato que é, sem dúvida, um dos mais chocantes que já recebi, já clica no botão de se inscrever, deixa o like e ativa o sininho. Hoje vamos falar sobre como um plano de casamento se transformou em um plano de despejo em apenas algumas horas. O apoio de vocês é o que mantém o canal de pé. Então fortalece aí. Meu nome é Henrique, tenho 29 anos, e até 3 semanas atrás, eu tinha certeza absoluta de que tinha encontrado a mulher da minha vida. O nome dela é Mariana. Conheci a Mariana em um evento de marketing há 4 anos. Foi aquela conexão instantânea, sabem? Ela era inteligente, engraçada e parecia ter os mesmos valores que eu. Em 6 meses estávamos namorando sério, e em 1 ano e meio decidimos morar juntos no meu apartamento, um imóvel que eu lutei muito para comprar e que é o meu maior orgulho. O nosso cotidiano era, aos meus olhos, perfeito. Eu trabalho como analista financeiro e ela é relações públicas. Nós tínhamos aquela rotina de casal que muita gente inveja. Fazíamos academia juntos de manhã, cozinhávamos ouvindo jazz à noite e tínhamos planos reais de futuro. Eu já tinha até começado a pagar o consórcio de uma casa maior, em um condomínio fechado, porque queríamos ter 2 filhos e um cachorro. Eu confiava nela de olhos fechados. Ela tinha acesso ao meu celular, as minhas senhas e tínhamos uma conta conjunta onde depositávamos uma parte dos nossos salários para as despesas da casa e para a nossa futura festa de casamento. Eu estava tão decidido que, no mês passado, fui até uma joalheria e comprei o anel. Me custou o equivalente a 3 meses de salário, mas eu não me importei. Eu queria que fosse perfeito. Estava apenas esperando o momento certo para fazer o pedido. Eu olhava para aquele anel guardado no fundo da gaveta do meu escritório e sorria sozinho, pensando na reação dela. Mal sabia eu que o destino tinha outros planos, bem mais cruéis. Mariana sempre falava de um ex-namorado de infância, o tal do Felipe. Segundo ela, foi um namoro de adolescência que terminou porque ele se mudou para o exterior, mas que ficou o carinho. Eu nunca fui do tipo ciumento, então não via problema quando ela mencionava ele ou quando via que ele curtia as fotos dela. Afinal, estávamos construindo uma vida juntos. Eu era o porto seguro dela, o homem que estava ali todos os dias. O Felipe era só uma memória de 10 anos atrás, ou pelo menos era o que eu acreditava. A rotina seguiu normal até que, numa terça-feira, recebemos um convite no grupo de WhatsApp dos nossos amigos mais próximos. O convite era do Rodrigo, que é um dos meus melhores amigos e também é próximo da Mariana. Ele ia dar uma festa de aniversário na cobertura do prédio dele, no sábado à noite. O Rodrigo fez questão de dizer: "Galera, vai ser épico. Inclusive tem uma surpresa. Um amigo nosso que estava fora do Brasil há anos acabou de voltar e vai estar lá." Na hora, a Mariana ficou estranhamente animada. Ela começou a escolher a roupa com 3 dias de antecedência, o que não era o costume dela para festas de amigos comuns. Eu, na minha ingenuidade, achei que ela só queria estar bonita porque fazia tempo que não encontrávamos todo mundo. Eu até brinquei com ela: "Nossa, desse jeito o aniversariante vai ficar com ciúmes da sua produção." Ela só riu e disse que queria se sentir poderosa. Sábado chegou. Eu estava com o anel no bolso do meu paletó, pensando seriamente se aquele não seria o cenário ideal para o pedido, cercado de amigos. O clima estava ótimo, a música estava boa, mas no fundo da minha alma, eu comecei a sentir uma pontada de desconforto assim que pisamos na cobertura do Rodrigo. O clima na cobertura do Rodrigo estava incrível, ou pelo menos parecia. Eu estava circulando, conversando com os caras sobre futebol e investimentos, mas meus olhos sempre voltavam para um sujeito que parecia deslocado, mas ao mesmo tempo dono do lugar. Ele tinha um visual bem específico, um rabo de cavalo milimetricamente preso e uma camisa de seda com estampas de estrelas que gritava: "Olhem para mim." Eu notei que ele era um flertador nato, mas do tipo agressivo. Ele passava pelas rodas de conversa lançando olhares pesados para todas as mulheres, sem distinção se estavam acompanhadas ou não. Em certo momento, vi os olhos dele cruzarem com os da Mariana. O jeito que ele olhou para ela me deu um calafrio, mas eu, no meu papel de namorado compreensivo e confiante, reprimi aquele sentimento.
Deve ser só um antigo conhecido de faculdade ou do círculo dela, pensei. Afinal, a Mariana estava radiante e eu estava com um anel de noivado no bolso. O que eu tinha a temer? Aí o Tiago, meu melhor amigo desde a época do colégio, me puxou de canto com uma cara nada boa. Henrique, fica de olho naquele cara da camisa de estrela. Ele cochichou, apontando discretamente com o copo de uísque. O que foi? Perguntei. Eu acabei de ver ele num canto escuro do terraço trocando carícias com a esposa do Paulo. O cara é um predador, bicho. Avisa a Mariana para nem dar ideia se ele se aproximar. Nós chegamos a fazer algumas piadas sobre como o cara era um projeto de Dom Juan de Baio. Rimos do mau gosto da camisa dele e a festa continuou. Eu me senti até mal por ter tido ciúmes de alguém tão deplorável. Cerca de 1 hora depois, a bebida e a comida fizeram efeito e eu decidi ir ao banheiro. Para chegar lá, precisava passar por um corredor estreito que dava para uma área de serviço e um fumódromo mais reservado. Antes de dobrar a esquina do corredor, ouvi a voz da Mariana. Ela estava com 2 amigas próximas, a Bia e a Carol. Parei por um segundo, não por malícia, mas porque ouvi meu nome. Mas e o Henrique, Mari? Você vai mesmo fazer isso? Perguntou a Bia. A resposta da Mariana veio como uma facada fria nas minhas costas. O Henrique é maravilhoso, sério. Ele é o marido que qualquer mulher queria ter. Mas ele, o morno. O Felipe voltou, Bia. O Felipe é o meu primeiro amor, a minha paixão de verdade. Eu vi ele hoje e o mundo parou. Eu já decidi. Vou terminar com o Henrique essa semana. Eu congelei. Meu coração parecia ter parado de bater. Então a Carol completou, aquele de rabo de cavalo e camisa de estrela? Menina, eu vi vocês dois se pegando lá atrás agora há pouco, você tem coragem, viu? A Mariana deu uma risadinha abafada, aquela risadinha que ela costumava dar para as minhas piadas. Tenho. O beijo dele ainda tem o mesmo gosto de 10 anos atrás. Eu vou ficar com ele. O Henrique vai sofrer, mas ele supera, ele é forte. Eu não entrei no banheiro. Eu não fiz cena. Eu não gritei. Senti o anel de noivado pesar no meu bolso como se fosse uma tonelada de chumbo. Naquele momento, o Henrique, namorado dedicado, simplesmente desapareceu. Uma frieza absoluta tomou conta de mim. Eu não estava mais triste, eu estava em modo de sobrevivência. Eu sabia que, se eu a confrontasse ali, ela faria um drama, sairia como vítima e eu ainda teria que dividir o Uber para casa com ela. Eu saí do corredor, voltei para a festa, peguei meu copo e bebi o resto do conteúdo em um gole só. Olhei para a Mariana do outro lado do salão, ela estava rindo, fingindo ser a namorada perfeita enquanto o Felipe a vigiava de longe como um lobo. Ali, eu tracei o meu plano. Eu tinha as chaves, eu tinha o controle das contas e eu tinha a vantagem do elemento surpresa. Ela queria uma vida nova com o amor de infância? Pois ela teria, mas começaria do absoluto zero. Eu saí daquela cobertura sem dizer uma palavra para ninguém. Não me despedi do Rodrigo, não procurei o Tiago, principalmente, não olhei para a Mariana. Se eu olhasse para ela, eu temia que a máscara de frieza caísse e eu desabasse ali mesmo. Peguei um Uber e o trajeto de 15 minutos até o meu apartamento pareceu durar uma eternidade. No banco de trás, a adrenalina começou a baixar e a dor veio com tudo. As lágrimas começaram a escorrer, não de fraqueza, mas de um luto antecipado por 4 anos de uma vida que, eu descobri, era uma mentira. Assim que entrei no no meu apartamento, a primeira coisa que vi foi um porta-retrato nosso na entrada. Estávamos sorrindo em uma viagem para a praia. Senti um ódio frio crescer no lugar da tristeza. Limpei o rosto com a manga da camisa, sentei no sofá e liguei o notebook. Eu não ia esperar ela chegar com uma desculpa esfarrapada no dia seguinte. Se ela queria o Felipe, ela teria o Felipe, mas não teria mais nada que viesse do meu esforço. O plano começou de forma técnica. Eu sou analista financeiro, então lidar com números sob pressão é o que eu faço de melhor. Primeiro, entrei no aplicativo da nossa conta conjunta. Nós tínhamos economizado cerca de R$40 mil para o casamento e para a futura casa. Metade daquele dinheiro era meu por direito, mas como ela tinha acabado de admitir que estava me traindo e pretendia me descartar, eu decidi que não deixaria um centavo ali para ela financiar motel com o cara da camisa de estrela. Transferi a minha parte e um pouco mais, referente aos móveis que eu paguei sozinho,
para uma conta individual minha em outro banco. Em seguida, fui para os serviços. Mudei a senha da Netflix, Disney+, Spotify e até do Amazon Prime. Pode parecer mesquinho, mas eu queria que, na primeira vez que ela tentasse relaxar após o término, ela desse de cara com uma tela de senha incorreta. Era o primeiro sinal de que o mundo dela tinha mudado. Depois, liguei para a central do meu cartão de crédito. Ela tinha um cartão adicional vinculado à minha conta para emergências. Cancelei o adicional na hora. Imaginei ela tentando pagar o Uber de volta da festa ou o café da manhã com o amante e o cartão sendo recusado. Mas o passo final foi o mais drástico. Liguei para um chaveiro 24 horas que eu já conhecia. Expliquei que tinha perdido as chaves e precisava trocar o segredo da fechadura eletrônica e da manual imediatamente. Como o apartamento está no meu nome e eu tinha os documentos em mãos, ele chegou em 30 minutos. Enquanto ele trabalhava na porta, eu peguei 2 malas grandes. Comecei a jogar tudo o que era dela dentro: roupas, sapatos, maquiagens. Não tive cuidado. Foi tudo amontoado. Eu estava em um estado de transe. Cada peça de roupa dela que eu pegava era uma lembrança que eu arrancava do meu peito. Terminei as malas e as coloquei no corredor do prédio, do lado de fora. Deixei um bilhete em cima de uma das malas, escrito com uma letra firme que nem parecia a minha. Ouvi sua conversa no corredor da festa. Espero que o Felipe e a camisa de estrela dele valham o teto que você acabou de perder. Não tente entrar, as trancas foram trocadas. O anel de noivado que estava no meu bolso vai ser devolvido amanhã para pagar o que você me deve da conta conjunta. Nunca mais me procure. Sentei no chão da sala, no escuro, ouvindo apenas o silêncio do apartamento agora vazio de qualquer presença dela. O anel de noivado estava em cima da mesa de centro, brilhando sob a luz da lua que entrava pela janela. Eu ainda sentia o peso no peito, mas agora era o peso da liberdade. Eu estava pronto para o confronto que viria quando o sol nascesse. Eram cerca de 4h30 da manhã quando o silêncio do corredor do meu andar foi estilhaçado. Eu estava sentado no sofá, no escuro, com uma xícara de café frio nas mãos, apenas esperando o som que eu sabia que viria. E ele veio. O barulho do elevador abrindo, os passos familiares dela um pouco instáveis, provavelmente pelo álcool e o tilintar das chaves. Eu ouvi quando ela tentou encaixar a chave na fechadura manual. Ouvi o metal batendo no metal. Ela tentou 1, 2, 3 vezes. Depois, tentou digitar o código na fechadura eletrônica. O painel apitava erro a cada tentativa. O silêncio do prédio tornava cada bip um tiro nos meus ouvidos. Ela começou a bater na porta, primeiro de leve, chamando meu nome num sussurro irritado. Henrique? Abre aqui, a porta travou. Henrique? A voz dela foi subindo de tom à medida que o pânico ou a raiva batiam. Ela começou a esmurrar a porta. Henrique, eu sei que você está aí. Para de brincadeira, eu estou cansada. O barulho estava tão alto que a dona Irene, minha vizinha do 402, abriu a porta dela para ver o que estava acontecendo. Ouvi a Mariana tentando se explicar, toda sem jeito, dizendo que o namorado tinha tido um surto e trocado as trancas. Outros vizinhos colocaram a cabeça para fora. Virou um espetáculo deprimente de condomínio. Eu continuei estático. Não acendi uma luz. Não dei um passo. Eu queria que ela sentisse o peso da exclusão. Foi nesse momento que ela deve ter olhado para o lado e visto as 3 malas amontoadas no canto do corredor, com o bilhete em cima. Houve um silêncio súbito. Eu imagino o rosto dela lendo aquelas palavras, a realização de que o Henrique morno tinha ouvido cada palavra da traição dela e agido com a precisão de um carrasco. A confusão lá fora durou mais uns 10 minutos até que o segurança do prédio subiu para pedir silêncio. Ela deve ter descido com as malas, porque o barulho cessou. Mas foi aí que o meu celular se transformou em um campo de batalha. As notificações não paravam. Primeiro foram as mensagens dela. Eram ondas de emoções. Primeiro raiva, me chamando de infantil e louco. Depois negação, dizendo que eu entendi tudo errado e que ela estava apenas brincando com as amigas. E finalmente, o desespero, implorando para subir porque ela não tinha para onde ir e o cartão dela tinha sido recusado no Uber. Eu não visualizei nenhuma. Como eu não respondia, ela começou a usar outros números. O celular vibrou com uma chamada da Bia, a amiga da festa. Não atendi.
Depois, a Carol mandou um SMS. Henrique, você não pode deixar ela na rua a essa hora, isso é perigoso, seja homem. Eu bloqueava cada número que aparecia. Mas a audácia final veio por volta das 6 horas da manhã. Recebi uma chamada de um número desconhecido. Por um momento, achei que pudesse ser algo sério e atendi, mas permaneci em silêncio. Do outro lado, uma voz masculina, forçadamente grossa, começou a falar. Escuta aqui, Henrique, né? Aqui é o Felipe. Você está sendo um moleque. A Mari me contou o que você fez. Se você é homem, desce aqui agora para a gente resolver isso na mão. Deixa as coisas da garota em paz e abre essa porta, ou eu vou aí derrubar. Eu senti um riso seco subir pela garganta. O grande amor dela, o cara da camisa de estrela, estava tentando me intimidar usando o celular dela ou o dele, não importava. A coragem dela de envolver o amante para me cobrar algo dentro da minha propriedade era o prego que faltava no caixão. Eu finalmente quebrei o meu silêncio. Falei com uma voz tão calma que até eu me assustei. Felipe, certo? O cara do rabo de cavalo. Você queria ela? Pois bem, agora ela é toda sua. Ela está aí na calçada com 3 malas cheias de roupas e nenhum centavo no bolso, já que a conta conjunta foi limpa. Se você quer ser o herói da história, leva ela para sua casa e sustenta o estilo de vida que eu sustentei por 4 anos. Se você encostar no meu portão, a polícia já está avisada e as câmeras do prédio gravaram o rosto de vocês. Passar bem. Desliguei. Bloqueei o número. A sensação de ver a audácia dele se transformar em nada foi o melhor calmante que eu poderia ter. Ela achou que eu era o plano B seguro, enquanto o Felipe era a aventura. Agora, ela tinha a aventura, mas tinha perdido a segurança, o teto e o respeito. Os dias seguintes foram uma verdadeira prova de resistência. A Mariana, percebendo que não conseguiria me dobrar pelo cansaço ou pela intimidação do Felipe, resolveu apelar para a última arma que restava, a chantagem familiar. Ela sabia que eu sempre fui um cara muito ligado à família, então ela tentou pintar a imagem de que eu tive um surto psicótico para ganhar a simpatia dos meus parentes. O que ela não sabia é que eu já tinha me antecipado. 2 dias antes da festa, quando eu estava planejando o pedido de casamento, eu cheguei a ligar para minha mãe para contar que ia comprar o anel. Por isso, logo após o ocorrido na festa, na manhã de domingo, a primeira coisa que fiz foi ligar para minha mãe e contar tudo da conversa no corredor à expulsão. Minha mãe, que sempre teve um sexto sentido afiado com a Mariana, não ficou surpresa, apenas decepcionada. Na segunda-feira, a Mariana teve a audácia de ligar para minha mãe. Ela estava chorando, com uma voz de vítima, dizendo que estava profundamente preocupada com a minha saúde mental. Ela disse: Dona Helena, o Henrique não é assim. Ele surtou do nada, me jogou na rua de madrugada, trocou as trancas e sumiu com o nosso dinheiro. Eu acho que ele está tendo um colapso por causa do estresse do trabalho. Ele precisa de ajuda médica urgente, ele não está em si. Minha mãe me ligou logo depois para me contar a conversa, rindo de nervoso. Ela me disse: Henrique, você não acredita no nível de atuação dessa moça. Ela tentou me convencer de que você era um monstro desequilibrado. Eu perguntei o que ela tinha respondido, e minha mãe, que não leva desaforo para casa, foi direta. Eu deixei ela falar por 5 minutos. Quando ela terminou o teatrinho, eu disse: Olha aqui, Mariana, eu conheço o filho que eu criei. O Henrique não é louco, ele é um homem que descobriu que estava sendo enganado. Eu sei da sua conversa na festa, eu sei do tal Felipe e eu sei que você tentou fazer meu filho de bobo. Ela tentou negar, mas eu cortei na hora. Eu disse para ela procurar o rumo dela, ir morar com o amor de infância dela e mandei ela ir catar coquinho bem longe da nossa família. A Mariana ainda tentou ligar para os meus tios e até para alguns primos, mas a história já tinha corrido. O golpe da loucura não funcionou porque a verdade sempre aparece mais rápido quando você tem um histórico de ser uma pessoa correta. Enquanto isso, a família dela também começou a me pressionar. O pai dela me mandou uma mensagem dizendo que o que eu fiz foi desumano e que eu deveria, no mínimo, dar um prazo para ela sair. Eu respondi apenas com o print da fatura da conta conjunta e a pergunta: o senhor ensinou sua filha que trair o homem que ia pedir a mão dela em casamento também é desumano? O apartamento é meu, o dinheiro era nosso e ela fez a escolha dela. Se ela está na rua, é porque o amante dela não tem onde cair morto.
Depois disso, o lado dela silenciou. Eles perceberam que não havia mais espaço para manipulação. Eu mudei de número de celular logo em seguida para ter paz, mas antes, recebi uma última mensagem da mãe dela, pedindo desculpas pelo comportamento da filha. Parece que até os pais dela sabiam com quem estavam lidando. Eu estava exausto, mas me sentia vitorioso. A rede de mentiras que ela construiu estava sendo desmantelada peça por peça. A situação atingiu o limite do bizarro e eu percebi que a Mariana não ia parar até que a lei interviesse. 2 dias depois da expulsão, eu estava no trabalho quando recebi um alerta no celular. A câmera interna que eu tinha instalado na sala, virada para a janela, detectou movimento. Quando abri o vídeo em tempo real, vi o vidro da minha sacada estilhaçar. O Felipe, o tal amor de infância, estava jogando pedras e usando um bastão para quebrar as câmeras externas e a janela, enquanto a Mariana gritava lá embaixo. Foi a gota d'água. Peguei as imagens, tanto as da câmera interna que eles não viram, quanto as do prédio, e fui direto à delegacia. Consegui uma ordem de restrição imediata contra os dois. O juiz não teve dúvidas: invasão de propriedade, danos materiais e perseguição. Eles foram notificados. Finalmente, o assédio físico parou. O silêncio nunca foi tão doce. Com a paz restabelecida, eu comecei meu processo de cura. Comecei a postar fotos no meu Instagram com a legenda Lar Doce Lar, mostrando a minha casa agora decorada do meu jeito, sem os entulhos dela. Passei a frequentar lugares que a gente sempre quis ir, mas que ela dizia que era muito caro, ou frescura, restaurantes chiques, viagens de fim de semana, eventos de vinhos. E adivinhe? Ela via tudo. Mesmo bloqueada no WhatsApp, ela usava perfis fakes ou pedia para as amigas me seguirem para monitorar minha vida. Eu via as visualizações dela em todos os meus stories. Às vezes, ela até deixava um like escapar por acidente. Antigamente, isso me deixaria tenso, mas hoje eu dou risada. Afinal, uma curtida dela já é engajamento para o meu perfil, né? Ela virou apenas uma fã revoltada do meu sucesso. Mas o melhor de tudo foi o que aconteceu com o grande romance deles. Lembra daquela química que ela disse que tinha o mesmo gosto de 10 anos atrás? Pois é, durou pouco. Eu descobri através do Thiago que o namoro oficial da Mariana com o Felipe durou exatamente 5 horas. O que aconteceu foi o seguinte: na mesma noite em que eles decidiram assumir que estavam juntos, o grupo de amigos se reuniu para lavar a roupa suja. Uma das meninas do nosso círculo, a única que estava solteira e que também estava na festa, não aguentou e soltou a bomba. O Felipe tinha ficado com ela no mesmo dia em que ficou com a Mariana. E não foi só isso, ele prometeu namorar com ela também, usando o mesmo papo de "você é a mulher da minha vida". O cara era um vigarista profissional, um colecionador de conquistas que só queria um teto e alguém para bancar as camisas de estrela dele. A Mariana descobriu que trocou um homem que daria a vida por ela e um anel de noivado caro por um cara que estava dando o mesmo golpe em todas as solteiras do bairro. Ela ficou sem namorado, sem casa, sem dinheiro, o pior de tudo, com a reputação destruída diante de todos os amigos. Soube que ela voltou para a casa dos pais e que o Felipe desapareceu do mapa, provavelmente atrás de outra vítima. Eu estou ótimo. O anel foi devolvido, o dinheiro voltou para minha conta e a paz voltou para o meu apartamento. Às vezes, você precisa perder tudo o que acha que ama para descobrir o que realmente merece. E esse foi o desfecho do caso 5. Uma história de traição, vingança gelada e um karma que chegou mais rápido do que encomenda expressa. O Henrique foi calculista e não deu espaço para ser feito de bobo 2 vezes. Mas e aí? O que vocês acharam? O Henrique agiu certo em limpar a conta e trocar as trancas de imediato? Ou vocês acham que ele deveria ter dado uma chance dela se explicar? E sobre o Felipe? Vocês já conheceram algum Dom Juan de fachada assim que só queria se dar bem? Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Comenta aqui embaixo: eu faria o mesmo ou achei exagerado? Quero ver a opinião de vocês pegando fogo. Valeu por assistir e até a próxima história.